Prezados alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Luciano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Utilizaremos novamente o recurso da videoaula para dar continuidade às nossas atividades acadêmicas. Então, na disciplina de Sistemas Digitais, hoje desenvolveremos a análise booleana e a síntese de circuitos lógicos. Seção 2.2, pertencente à unidade 2, álgebra booleana e simplificação de circuitos lógicos. Portanto, nosso objetivo é apresentar a análise da combinação de portas lógicas, tema do nosso último encontro, resultando, consequentemente, em circuitos lógicos. A gente começa afirmando que um circuito lógico pode ser descrito por uma equação booleana. Assim como a gente viu para uma porta lógica, eu tenho a função lógica, que, fazendo uma analogia, seria o equivalente. Porta lógica, circuito lógico, função lógica, equação booleana. Mas como é que eu obtenho essa expressão booleana, considerando que eu conheço o circuito lógico? Bom, lembrando que esse tal circuito lógico nada mais é do que uma associação de portas lógicas. Então, na verdade, o que a gente faz é começar a escrever a expressão lógica para cada porta lógica a partir das entradas, mais à esquerda, até a saída final do circuito. Como a gente pode ver em um circuito como esse, onde eu tenho um circuito lógico com 4 entradas, ou seja, literais A, B, C e D, uma porta lógica AND, em cascata com uma porta lógica OR, em cascata com outra porta lógica AND. Bom, como é que eu encontro a expressão booleana que representa esse circuito? Como a gente comentou agora há pouco, eu inicio da esquerda para a direita. Então, se eu observo apenas essa única porta lógica AND, qual vai ser o resultado da saída dessa porta lógica AND? Bom, não tem como ser diferente de A AND B. A partir de agora, a gente passa a observar que a entrada da porta lógica OR não é um único literal, mas na verdade é a saída de uma outra porta lógica. Então, a entrada primeira desta porta lógica OR é A AND B OR C. Portanto, o resultado será A AND B OR C. E, por consequência, a gente faz a mesma análise para uma porta lógica AND, a última, buscando a saída, ou seja, a tal expressão booleana. Então, será A AND B OR C AND D. Lembrando que, como toda essa expressão lógica é entrada dessa porta AND, ela ficará entre parênteses. Então, todo esse valor, digamos assim, todo esse valor binário é uma entrada AND a outra entrada, ou seja, o literal D. Portanto, não tem nada de muito complicado desde que eu conheça que essa é uma porta AND, essa é uma porta OR, e que eu represento através de A AND B a função lógica AND. E aí, no decorrer da análise, é ir pensando em cascata no caso deste nosso exemplo. Conhecida essa expressão booleana, ou o próprio circuito lógico, já que essa expressão booleana, representa o comportamento deste circuito lógico. Então, se eu conheço a expressão ou o próprio circuito lógico, são obviamente equivalentes, é possível obter a sua tabela verdade. E o que é a tabela verdade? A tabela verdade nada mais é do que a relação que existe entre todas as possibilidades de entrada e o que eu obterei na saída pensando em números binários, ou seja, pensando em zeros e uns. Então, no nosso exemplo, a gente pode pensar assim, bom, se eu tenho um circuito agora de 4 entradas, 4 literais, A, B, C e D, quantas possibilidades de números binários de entrada eu tenho com 4
bits com 4 literais, 2 à quarta, eu tenho 16 combinações possíveis de valores de entrada. E eu começo escrevendo a minha tabela verdade exatamente por estas combinações. Qual é a sequência de combinação de zeros e uns que contempla todas as possibilidades de 4 bits? Bom, adianto para os senhores que é isso daqui. Ou seja, A, B, C e D. Qual que é o primeiro número? 0, 0, 0 e 0. Qual que é o segundo? 0, 0, 0 e 1. E assim até chegar em 1, 1, 1 e 1. Ou seja, fiz toda a contagem binária de 0 a 15, só que agora em binário. Esse é o primeiro passo, ou seja, as minhas entradas. Qual deve ser, como é que eu obtenho a minha saída? Eu vou submeter cada uma das 16 combinações de entrada à expressão booleana ou ao circuito lógico. Ou seja, se eu voltar a esse nosso exemplo, é dizer assim, ó, vou aplicar 0, 0, 0 e 0, executar as operações booleanas por meio das portas lógicas e ver qual vai ser o resultado. Ah, o resultado vai ser 0 ou vai ser 1? Basicamente é isso para que eu obtenha a tabela verdade. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E essa tabela verdade, ela tem as mesmas características da tabela verdade da porta lógica. É que agora eu vou ter uma tabela verdade para cada circuito lógico como esse, certo? Essa daqui é a tabela verdade completa, recortada, claro, né? Isso aqui é a sequência disso, deste nosso circuito exemplo, certo? Então, se eu tenho 4 entradas, eu tenho 16 combinações de entrada e aqui o que eu vou obter na saída de cada uma dessas, desse nosso circuito. Caso eu opte por trabalhar não com o circuito, mas com a expressão lógica, o que a gente vai fazer? Para cada variável dessa daqui, eu vou submeter cada uma daquelas entradas. Então, 0, 0, 0 e 0, executar as operações booleanas, o resultado vem para essa posição. Pego esse novo número, trago para essa expressão 0, 0, 0, 1, executo as operações booleanas e trago para essa posição. E assim sucessivamente. É difícil? Não. Dá trabalho? Às vezes. Quanto mais variáveis de entrada eu tiver, A, B, C, D, E, F, mais trabalho vai dar. Por que mais trabalho vai dar? Porque mais combinações de entrada eu terei. Por isso a gente dedicou uma aula inteira a falar sobre os sistemas de numeração, certo? Bom, observado então como a gente sai de uma expressão, de um circuito lógico na expressão lógica e da expressão lógica na tabela verdade, é essencial para as nossas análises e conhecer algumas formas padronizadas de uma expressão booleana. Se a gente observar o nosso circuito exemplo, a gente pode imaginar que o céu é o limite para a diversidade de circuitos lógicos que a gente pode montar. No entanto, existem formas padronizadas de se representar uma expressão booleana. São duas delas. A primeira, soma de produtos, mais comum, e a segunda, produto de somas. Em especial, essa soma de produtos é de grande interesse nosso, porque vai facilitar muito quando formos não só fazer análise de circuitos lógicos, mas também quando formos simplificá-los no nosso próximo encontro. Bom, falando então desse tal padrão, dessa tal forma padrão, soma de produtos, ele é constituído por um termo produto, ou min-termo, que consiste em um produto de literais, em que cada literal aparece apenas uma vez no termo. Quando dois ou mais termos produto são somados, temos uma soma de produtos. E esses aqui são dois exemplozinhos básicos, onde eu tenho, como dissemos, um termo produto, esse é um termo produto, que contempla
um produto de literais. Na verdade, o que eu tenho aqui não é exatamente um produto. Produto é uma expressão. O que a gente tem aqui é uma operação AND. Então, A AND B é o que ele chama de produto de literais. E a gente diz que quando eles são somados, ou seja, a porta lógica é OR, entre um outro termo produto. Portanto, a soma de produtos, o formato padrão soma de produtos, tem esta cara, tem este jeitão. Ou seja, entre as suas variáveis eu tenho uma porta lógica AND, e entre cada um desses min termos eu tenho uma porta lógica OR. Vale ressaltar que uma única variável também pode ser considerada como um termo produto, como é o caso desse nosso exemplo. Então, posso dizer que esta expressão booleana também está sob a forma de soma de produtos, apesar daqui eu ter apenas uma única variável. Bom, é muito importante salientar que em uma soma de produtos, o produto de duas variáveis não pode ser negado, mas apenas mais de uma variável dentro desse min termo é possível. Ou seja, eu só posso ter cada uma das variáveis negadas, né, ou barradas independentemente, como a gente está vendo nesse exemplo. Desta forma aqui, onde eu tenho toda a porta lógica AND, todo o resultado da porta lógica AND barrado, isso daqui não constitui o nosso termo produto, certo? Então, isso daqui a gente não pode utilizar como forma padrão. Essa forma aqui está errada. Bom, como dissemos, uma expressão de soma de produtos ela é implementada quando a gente utiliza uma porta lógica OR associada a uma porta lógica ou algumas portas lógicas AND, como a gente pode observar em um exemplo genérico como esse. Se eu tivesse aqui A, B, C, D, A, C, eu teria A AND B nessa saída, que seria a entrada de uma porta lógica OR. Algo semelhante a essa expressão ou a uma expressão como essa. Enfim, esse daqui é o jeitão padrão de uma soma de produtos, observando não a expressão, mas o circuito lógico. Uma expressão em que todas as variáveis aparecem em todos os seus termos, ela é classificada como uma soma de produtos padrão. Então a gente vinha usando a expressão soma de produtos e dizendo assim, olha, essa daqui é uma soma de produtos, essa daqui é uma soma de produtos. Sim, expressões soma de produtos. Porém, existe uma soma de produtos padrão, ou seja, padronizada, onde eu só posso dizer que ela existe quando todas as minhas variáveis aparecem em todos os meus termos. Então é dizer assim, olha, quantos min termos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Quantos literais eu tenho no meu circuito lógico? Eu tenho 4. A, B, C e D. Todos os meus termos têm os 4 literais? A, B, C e D? Nesse caso aqui tem. Então esse daqui é uma soma de produtos padrão. Esse daqui, nessa expressão, isso acontece? Não, não acontece. Se eu considerar que esse min termo vem de um circuito lógico onde eu tenho 3 variáveis, esse min termo aqui, apesar sim de ser considerado um termo produto, essa expressão não constitui uma soma de produtos padrão. Essa daqui, sim, é uma soma de produtos padrão. No entanto, este tipo de construção, esse tipo de soma de produtos padronizados, ela vai ser também bastante útil, principalmente quando a gente for fazer o nosso processo de simplificação utilizando um tal mapa de Carnot. Então, conhecer, trabalhar com esse tipo de soma de produtos vai facilitar muito a nossa vida nesse método de simplificação. Bom, só que a gente viu anteriormente que nem todas as nossas expressões soma de produtos estão nesse formato. Então a pergunta é possível transformar uma expressão soma de produtos em sua forma padrão? E a resposta é sim, é possível. Desde que eu faça o quê?
que eu multiplique cada um dos termos produto que não estão na forma padrão pela soma de uma variável que não aparece no termo com o seu complemento, resultando em dois termos produtos sem que altere o seu valor, uma vez que estamos multiplicando o termo produto por 1. Ah, mas o que é esse soma de uma variável? Exemplo, seria esse nosso C. Essa seria a nossa variável que não está no formato padrão. Com o seu complemento, resultando em dois termos produtos. Está vendo essa expressão aqui? É um dos nossos teoremas. Então, esse daqui, quando eu faço uma multiplicação de um C, como esse daqui, por uma expressão como essa, eu estou multiplicando, estou alterando a minha expressão? Não, porque eu estou multiplicando por 1. Então, ela mantém as mesmas características. Mas eu consigo, com isso daqui, organizar a minha expressão. De que forma? Bom, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Essa daqui é a nossa expressão. A end B end D mais C end D. Só que eu quero transformar essa expressão para uma forma padrão. Se eu estou enxergando aqui 4 literais, ou seja, A, B, C e D, a forma padrão tem que ter em todos os mintermos 4 literais. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Logo, eu tenho uma soma de produtos, mas eu não tenho uma soma de produtos padrão. Bom, o que eu posso fazer? Esse daqui, esse mintermo, está faltando quem? Eu sei que está faltando o literal C. O que eu vou fazer então? Vou pegar esse mintermo, multiplicar esse mintermo, esse daqui está representado aqui, vou multiplicar pela soma do literal que estava faltando, or o complemento dele. Resultado, A end B end C end D. Or A end B end C barrado end D. Então, isso daqui é uma distributiva que a gente viu no encontro anterior. Bom, qual a consequência disso? Que eu transformei um mintermo de 3 literais em dois mintermos de 4 literais que são equivalentes. Então, eu posso dizer que tudo isso daqui é equivalente a isso daqui. E isso daqui é equivalente a isso aqui. Por quê? Porque isso daqui é igual a 1. Bom, resolvi esse problema. O que está faltando? Resolver esse problema aqui. Olhando para este mintermo, que está representado aqui, qual é a literal que está faltando? O A é a primeira delas. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por A end A barrado. Resultado, A end C end D, or A barrado end C end D. Bom, mas esses resultados aqui ainda não geraram a minha forma padrão de 4 variáveis. O que eu vou fazer então? Vou pegar cada um deles e executar a mesma coisa que eu executei para esse e para esse, o mesmo procedimento. Pego A end C end D, end. Qual é a variável que está faltando? B. Então, B, or, B, barrado. Executo a distributiva e encontro A, end B, end C, end D, or A, end B barrado, end C, end D. Essa linha, corresponde a esse mintermo. Eu vou pegar esse outro mintermo e executar o mesmo procedimento. Também com o meu literal B, porque é o que está faltando nesse meu mintermo. Faço a distributiva e obtenho este conjunto de mintermos. Bom, qual é o meu resultado? Meu resultado é esse daqui, que equivale a este mintermo, e esses esses 4 mintermos que equivalem a esse outro mintermo. Só que se eu fizer uma rápida observação, eu vejo que esse daqui é igual a esse. Eu não vou repetir, eu não preciso repetir. Ele só vem uma vez para cá. Então, A end B end C, or A end B end C barrado end D, que é esse daqui. A end B barrado end C end D, que é esse daqui. Esse é esse, esse é esse. Ou seja, qual é a afirmação que a gente tem nesse momento? Que essa expressão pode ser representada na sua forma padrão por essa outra expressão lógica.
Ah, mas ela ficou maior e ficou mais complicada. Bom, nesse momento sim, ficou. Mas vocês vão observar que a gente precisa de formato como esse daqui quando a gente for fazer uma simplificação de expressões lógicas. Bom, o termo produto ele é implementado utilizando uma combinação de uma porta end e inversores, quando necessário, claro, de uma variável. Por exemplo, a implementação do termo A end B, end C barrado, end D. Qual que é a diferença desta implementação para as anteriores? Que nas anteriores eu não tinha uma barra, uma negação. O que representa isso daqui? Na verdade, essa circunferência aqui representa uma porta lógica NOT, uma porta lógica não. É dizer assim, olha, entra a variável C, passa por uma porta lógica NOT, vira C barrado, para depois chegar à minha porta lógica AND. Por isso que o resultado da expressão dessa porta lógica, que deveria ser A AND B, AND C, AND D, é A AND B, AND C barrado, AND D, porque eu tenho uma porta lógica NOT aqui. Ou seja, aqui eu tenho duas portas lógicas, se eu tivesse que implementar, na verdade, esse circuito lógico. Eu tenho duas portas lógicas. Bom, a gente viu então, desde o começo aqui, a nossa expressão soma de produtos. Então a gente viu quais são as suas características, mas além da tal da soma de produto, que é um padrão de expressão booleana, tem o tal do produto de somas, que na verdade vem ser exatamente o contrário. Como assim contrário? Aqui na verdade, ao invés de ter termos produto, eu tenho o termo soma, ou max termo, que na verdade é uma soma de literais. Antes eu tinha um produto, agora eu tenho uma soma. Antes eu tinha uma porta IND associando dois literais, agora eu tenho uma porta OR associando dois ou mais literais. Então agora ficou mais fácil enxergar que quando eu olho para uma expressão como essa, eu tenho aqui A OR B barrado, AND, A OR B barrado, OR C barrado. Essa é uma outra forma padrão chamada de produto de somas, certo? Então, quando dois ou mais termos somas são multiplicados, temos um produto de somas. Em um termo soma, cada variável só pode ser complementada individualmente, assim como a gente disse aqui. Não posso utilizar essa barra, não posso barrar toda a minha expressão. É o mesmo caso no produto de somas. Uma expressão produto de somas pode ser implementada utilizando uma porta AND, cujas suas entradas são as saídas de duas ou mais portas OR, como a gente também já viu em soma de produtos. Agora a gente inverte a posição das portas, eu tiro a porta OR que estava aqui, coloco ela nessa posição, tiro a AND que estava aqui, coloco nesta posição. Bom, uma analogia muito tranquila de ser feita. O produto de somas também possui uma forma padrão e era de se esperar que eu precise ter também todos os meus literais em cada um dos meus max termos. Então, em uma expressão de produto soma padrão, cada termo soma da expressão deve conter todas as variáveis do domínio. É possível converter da mesma forma que o meu soma de produtos era, produto de soma também é, e eu utilizo, na verdade, o mesmo procedimento. Qual a diferença? A diferença é que eu vou utilizar A AND A barrado é igual a zero. E aí eu vou aplicar a cada um dos meus termos. Basta executar isso para cada um dos meus termos, dos meus max termos. Certo? Se a gente faz uma observação quanto ao meu novo termo soma, né? Ou seja, não era mais uma porta AND, agora é uma porta lógica OR, ele tem uma característica de exigir, assim como a porta lógica AND, muitas vezes uma porta lógica NOT, ou duas portas lógicas NOT, como é o caso desse nosso circuito. Então, eu tenho aqui uma porta lógica OR, uma NOT, outra NOT, então aqui eu tenho três portas lógicas para implementar essa expressão booleana produto de somas, certo?
Bom, pessoal, da minha parte era só a respeito de análise booleana e síntese de circuitos lógicos. Eu gostaria de lembrá-los da importância e da necessidade da realização da leitura das seções do livro-texto, em especial essa seção 2.2. Claro, a resolução das atividades diagnósticas e atividades de aprendizagem no AVA. E, no livro-texto, a resolução das situações problema e exercícios no Faça Valer a Pena. Na pós-aula, estão disponíveis as orientações quanto às atividades avaliativas referentes a essa sessão, incluindo o que é para ser feito e o prazo para serem entregues e como. As dúvidas podem ser encaminhadas via link do Google Form, disponíveis no AVA da disciplina, na pós-aula da sessão em estudo. E claro, não menos importante, por favor, lembrem-se da realização dos exercícios do desafio nota máxima. Agradeço a atenção de todos e bons estudos. Até mais.